Boa tarde, bom sábado. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Hoje nós vamos estudar esse tema e a intenção, se possível, é avançar para o capítulo 11, se assim for possível, por conta do tempo, né? Bom, Apocalipse 10, Bíblias abertas, vamos colocar aqui a projeção. Temos aí. Vamos pedir ao autor do livro do Apocalipse para que nos abençoe nesse instante. Bondoso Espírito Santo de Deus, nos ajude, Pai, nesses momentos em que nós separamos nas horas santas e benditas para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Capítulo 10 e o capítulo 11 são, como todos os outros, capítulos que nós precisamos compreender aquilo que o Senhor deseja. E é por isso que, com atitude de humildade e reverência, nós pegamos a Tua Palavra nesse instante para estudar, confiando que, em nome de Jesus, o Senhor, Espírito Santo, nos conduzirá e nos guiará. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O capítulo 10 do Apocalipse apresenta características que nós vamos também, como nós fizemos até aqui, até agora, precisar do Antigo Testamento e do Novo Testamento para compreender. Que aqui aparecem alguns novos termos, trovões que falam, lembra? E para entender isso, nós precisamos voltar um pouco. Também o capítulo 10 e o capítulo 11 está muito atrelado com o livro de Daniel. E aí eu estava durante a semana imaginando como fazer para dar início a uma introdução e, de alguma forma, chamasse atenção para esses detalhes. Não é só ler o que está escrito e apresentar alguns slides. A intenção maior, eu tenho dito isso, é justamente colocar no seu coração, essa é a função do Espírito, claro, o desejo de entender e tirar um tempo para estudar esse livro maravilhoso, esses capítulos que nós estamos estudando aqui. Claro que você tem conteúdos de nossos teólogos, são os melhores na internet, e eu recomendo que você faça isso. Todo adventista e 99% dos nossos pastores pregam assim. Historicistas, tendo essa cosmovisão e esse respeito ao que está escrito no Velho e no Novo Testamento, eu recomendo e oriento. Por quê? Porque primeiro eu sou leigo, então eu não tenho uma última palavra, nem quero dizer ou ter essa atribuição. Segundo, porque quem esteve dentro de uma faculdade e por 4 anos teve acesso ao hebraico, ao aramaico também, e ao grego, ele vai trazer para mim e para você algo que é muito mais substancial. Então, como eu tenho dito em todos os estudos, aqui é o momento de você sentir a necessidade que você deve estudar mais, tá bom? E aí eu trago, já no segundo slide aqui, algo que é assim que eu gosto de estudar o Apocalipse. Então, nós temos aqui, eu tracei, peguei alguns eventos. Esses eventos são marcos históricos da interpretação historicista e outros não. Por exemplo, os que eu coloquei aqui em vermelho, eu gosto de apontá-los como eventos importantes na história da humanidade, mas eles não estão diretamente relacionados ao estudo do que nós vamos ver hoje, por exemplo. Então, aqui é uma espécie de recapitulação. Quem estuda Daniel comigo, quem lê Daniel comigo, sabe de muito do que eu vou falar aqui. Mas se você não teve esse acompanhamento, digamos assim, inicial, então algumas datas aqui, alguns eventos são novos para você. Não se preocupe, ao longo do tempo nós vamos recapitulando também essas coisas. Bom, eu parto do ano 457, que foi antes de Cristo, tá? Então, o ano 457 a.C. foi um ano importante na historicidade bíblica e na cosmovisão adventista. Por quê? Porque foi um dos 3 decretos que foram liberados ali, emitidos pelos reis
diferentes reis, iniciando com Ciro, e o primeiro de Ciro e o último de Artaxerxes, que era Persas. Ciro inicia com esse processo, mas o ano 457 é singular justamente porque é o start para as 90 semanas e também para os 2.300 anos. Então, aqui nós estamos tratando de 70 semanas, tá? Nós estamos tratando de um marco inicial para 2 períodos proféticos de grande tempo, ou de um tempo longo, é o ano 457. E aí, nós também temos o ano 168, que é justamente antes de Cristo também. O ano 168 foi quando o Império Romano entra no cenário político profético, quando ele vence justamente ali na batalha contra os gregos, eles tomam a Síria, começam a controlar ali o cenário naquela região, quando eles avançam sobre os impérios que lá estavam no Oriente, né? Então, o ano 457, nós temos como marco inicial ali para o tempo que estava relacionado com os judeus e o tempo que estava relacionado com os 2.300 anos. O ano 168, você vai perceber que é o ano em que o cenário muda de mão. Então, o poder muda de mão lá no Oriente, deixando os gregos e os romanos entrem em ação. Bom, tendo o ano 457, você vai chegar no ano 27, e o ano 27 é o batismo de Cristo. Então, tanto o capítulo 9 de Daniel quanto o capítulo 11 vai ter uma referência com relação a isso, pelo menos uma. Você vai ver que no ano 31, então, Cristo morre, ele tinha 33 anos, e no ano 34 é o apedrejamento de Estevão. Então, encerra o ciclo, começado no ano 457, no ano 34, encerra o ciclo das 70 semanas que estavam separadas para o povo de Deus, os judeus, tá? Muito bem. Então, é por esse motivo que eu trago essas datas aqui. E o ano 168, eu já expliquei, é o início, quando o Império Romano entra no cenário profético. Bom, depois desse período, nós temos o ano 321. Naturalmente, eu estou pulando muito tempo, lembrando que 457, 168 é antes de Cristo, e daqui em diante, todas as datas, claro, são depois de Cristo. Por que o ano 321 é um marco interessante na profecia? Porque no dia 7 de março, então, imperador Constantino, o que Constantino faz? Ele promulga uma lei dominical. E isso é importante no cenário profético. Então, essa data é uma data importante também, interessante que você conheça e que você busque entender um pouco melhor. Bom, pulando do ano 321, muita coisa aconteceu até o ano 476. E por que eu coloquei aqui 476? Porque nesse ano, o último imperador de Roma ocidental foi deposto, ele deixou de ser imperador, né, como Augusto, e nesse momento, a partir do ano 476, o Império Romano, que era dividido em 2, você tinha o Roma Ocidental, você tinha Roma Oriental, então Roma Ocidental fica sem representante, sem um representante, um imperador. Então, do ano 476 em diante, na igreja eu expliquei por quê, e aí eu não falei isso de forma pejorativa, vocês sabem disso, aqui nós não temos interesse de excluir ninguém, e nem nada, nenhuma religião ou religioso, nenhum credo ou qualquer outra pessoa, inclusive os ateus. Não há preconceito da nossa parte com ninguém. Pelo contrário, nós somos defensores da liberdade civil e religiosa. Todos têm direito de pensar o que quiser e nós respeitamos os pensamentos. Com isso, respeitar é diferente de concordar. Por exemplo, eu respeito uma pessoa que ela diz que, por exemplo, que a sua religião, o hinduísmo é a religião verdadeira. Eu tenho que respeitar esse pensamento. E eu preciso também, como defensor da liberdade religiosa, permitir que ela tenha o direito de exercer a sua religião. Sabia disso? Nós, adventistas do sétimo dia, herdamos isso da reforma protestante, que herdou isso do próprio Jesus, que ele disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, escute, nós somos defensores da liberdade civil e religiosa. Se você conhece um ex-adventista e você, de alguma forma, tenta, de forma forçosa, fazer mudar de ideia, você está errado. Não é ele que está errado, não, é você. Porque não é assim que funciona. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus.
Você deve influenciar, deve continuar pregando, deve continuar amando e deve permitir que ele tome decisões livres. Se Deus quisesse que nós todos fôssemos a Assembleia de Deus, vocês acham que ele não já tinha feito isso? Então, o que, que nós entendemos quando nós falamos de liberdade civil e religiosa? Que o Deus eterno coloca na sua palavra todas as verdades. E eu preciso pesquisar e tomar decisões ao lado da verdade. Se eu pesquisei e eu tomei decisão por outra coisa, aqueles que têm o discernimento devem orar por essa pessoa e respeitar a sua decisão. Respeitar é diferente de concordar. Eu respeito as pessoas que dizem que o dia de observância é sexta-feira, como eu respeito as pessoas que dizem que o dia de observância é o domingo. Mas pela Bíblia, eu tenho certeza que é o sábado. E eu espero que eles também tenham o mesmo respeito que eu tenho com eles com relação a essa decisão que eu tomei de seguir a palavra de Deus. É simples assim. O ano 476, então, cai o último imperador, e nesse momento nós temos um intervalo, porque se não tem imperador, quem ficou no lugar? Essa é uma boa pergunta, né? E eu disse para vocês que, assim como aconteceu no passado, a igreja tinha muita força, então ela foi ocupando esse espaço e foi deixado pelos imperadores e passou no seu sistema de continuidade eclesiástica e administrativa, se envolveu com a política, e aquele que é o representante da igreja passou a exercer essa função aí de, digamos assim, de representante civil, representante religioso. Não foi o plano de Deus, tá? O ano 493 é importante também porque marca o fim do domínio dos Ébulos sobre a Itália. Logo vem o ano 508. E o que aconteceu de interessante no ano 508? Clovis, que era rei dos francos, e aqui vale um adendo. As tribos bárbaras, entre elas os Érulos e os Vândalos, que eu vou citar daqui a pouco, os ostrogodos também, na sua maioria, eles eram pagãos. Então, qual é a religião das tribos bárbaras? O paganismo. Porém, em um determinado momento, Clovis percebeu que ele precisava da força da igreja para ele tomar conta de uma área maior dentro da Europa, ou que restou do Império Romano do Ocidente. Então, Clovis, a partir do ano 508, ele começou, talvez um pouco antes, um pouco depois, a aceitar o catolicismo e abrir mão do paganismo. Percebe? Então, Clovis teve um avanço nesse sentido. Clovis era rei dos francos. O ano 508 é importante dentro da historicidade profética. Aí começa o ano 534. E o ano 534, o que acontece no ano 534? Belisário, que era imperador do Ocidente, ele conseguiu conquistar e espalhar os vândalos. Então, perceba que essa data é importante também. 2 anos depois desse episódio, eu adiciono um fato histórico que você não conhece, muito possivelmente. E eu recomendo que você pesquise sobre esse período, que é o ano 536. 536 depois de Cristo é considerado pelos historiadores como o pior ano do planeta Terra. Por quê? Porque nesse período, na Finlândia, provavelmente na região da Finlândia, acontece a erupção de uns vulcões e eles, lançando fumaça, cinza sobre a atmosfera, né? Eles conseguiram bloquear a luz do Sol por 18 meses. Sabe o que é você viver em um planeta sem Sol, o planeta Terra, pelo menos, por 18 meses? Frio extremo, fome extrema, e aí tem um problema. Se não tem Sol, como é que as plantas vão realizar o processo que elas precisam realizar? Então, foi um período negro, muito macabro. E eu trago essa informação justamente para dizer que com esse sinal da natureza, e aqui é uma ideia minha, hein? Poucas vezes eu faço isso, você sabe disso. Mas esse sinal natural indicava que o mundo entraria em trevas espirituais. Interessante isso. E isso, de fato, aconteceu, porque no ano 538, grave as datas, os ostrogodos, eles são afastados da Itália. E, com isso, essas 3 tribos, os ostrogodos, os érulos e os vândalos, eram arianos. Eu já expliquei isso no passado. E eles eram resistentes ao papado. Eles não admitiam que a igreja tivesse uma cabeça, por exemplo. E a ideia da organização dos administradores da igreja naquela época era justamente que tivesse esse representante com essa capacidade de mesclar, ou de misturar, ou de deter o poder civil e religioso.
E aí os ostrogodos foram afastados e, a partir daí, inicia o que nós conhecemos como supremacia papal. E essa supremacia durou por 1200 e 1260 anos, começando no ano 538 e terminando em 1798. Bom, diante desses dados que eu estou passando para vocês, é claro que minha expectativa, como eu já disse, é que cada um de vocês pesquise em casa. Porque o que acontece? Aí eu trago outro dado interessante, dado histórico. Olha só, o ano de 536 foi um ano de trevas sobre a Terra, trevas físicas. Não tinha, quando as pessoas olhavam para cima, era só fumaça, só fuligem. Os vulcões fizeram isso. Então, as trevas espirituais iniciaram justamente quando os ostrogodos se afastaram da Itália. Essa batalha também foi conduzida por Belisário, o Belisário, e aí o papado tomou a influência. Ele agora não tinha mais nenhuma resistência para que ele se autodeclarasse ou que naturalmente ele fosse aceito como um representante civil e religioso. Enquanto isso, do outro lado do mundo, ali pelo ano 610 até 613, surge no Oriente Médio a pregação de Maomé. Então, Maomé teve suas revelações, e isso nós já estudamos nas trombetas, hein? E aí ele agora passa a propagar uma religião monoteísta e, com os seus métodos, conseguiu cobrir todo o Oriente, deixando assim o Oriente também em trevas com relação ao ministério e todo o trabalho de Jesus Cristo por todos nós lá no céu. Então, o Ocidente fica na mão do papado e o Oriente fica na mão dos nossos irmãos muçulmanos. Interessante isso, né? Muito bem. Vamos dar um avanço grande do ano 612, vamos para 1755. E aí nós temos, e nós vamos chegar a detalhes que são antecedentes a Daniel 12. Nós estamos estudando também aqui, ali, alguma coisa que o Apocalipse, capítulo 10, também vai estar vinculado com Daniel 12. Vocês vão ver o porquê. 1º de novembro de 1755, 1º de novembro, vocês não sabem, aqui é comemorado o dia de Todos os Santos, e nesse dia as igrejas estavam cheias em Lisboa. E nesse dia foi o dia que aconteceu o grande terremoto que destruiu Lisboa e esbagaçou com Lisboa e com outras regiões, sendo sentido inclusive no Brasil os efeitos desse terremoto. Porque o terremoto depois foi após o terremoto, nós tivemos também maremoto. Então, Lisboa ficou aos escombros, muitas velas acesas, essas velas deram origem ao incêndio que queimou os que escaparam do terremoto, se não morreram queimados, correram para a beira da praia. Que coisa, Marisa! As pessoas correram para a beira da praia para evitar justamente o fogo e os escombros, porque poderia acontecer um outro terremoto. Só que eles não tinham informações de que em um terremoto você não pode ficar perto da praia, porque pode acontecer um maremoto. E aí aqueles que escaparam dos escombros, do terremoto, do fogo, morreram afogados com as ondas que foram lançadas sobre aquele território de Portugal. E esse terremoto era um dos sinais da abertura do selo, do sexto selo, que nós já estudamos também no passado. Depois, anos depois, no dia 15 de maio de 1780, nos Estados Unidos, as pessoas estavam trabalhando e o sol escureceu. Esse é um evento interessante porque, se você pesquisar na internet, você vai ver que até hoje ela é estudada, inclusive pela NASA. Qual a origem do escurecimento do sol do dia 19 de maio de 1780? E por que que, naquela noite, a Lua ficou em uma cor de sangue? Então, vocês vão lembrar que em Mateus 24, Jesus cita isso. Bom, no dia 20 de fevereiro de 1798, então, eu quero, por favor, que vocês tentem compreender os fatos que estão acontecendo aqui para você entender a cabeça de um cristão que estava vivo em 1840, por exemplo.
ele já tinha visto todos esses sinais. Então, em 1798, lá pelo dia 10 de fevereiro, Napoleão mandou e o seu general Berthier invade ali a região que hoje nós conhecemos como Vaticano, e ele prende o Papa Pio VI. Por quê? A França estava se colocando contra a liberdade civil e religiosa. Que loucura, né? E nesse momento, a França ela dá um golpe mortal sobre o poder civil do papado. Agora é interessante. Lembra que eu coloquei aqui o ano 508? Lembra que eu disse que no ano 508 foi um rei franco, ou seja, um rei cuja origem, depois, ele vai dar origem à França, ele que fortaleceu Roma, quando ele admite e ele passa a professar o catolicismo, abandonando completamente o paganismo. Anos depois, é outro rei, ou outro imperador da França, que agora atenta contra o poder do papado. É interessante essa situação. O fato é, nessa data, e essa data é importante porque finaliza esse período de 1260 anos de supremacia papal. Então, a partir daí, o Papa continua sendo respeitado por todos, o Papa continua sendo uma autoridade considerada por todos os presidentes. Hoje nós temos mais presidente, primeiro-ministro, né? O mundo está com um viés democrático forte, mas todos ainda, e deve ser assim, deve respeitar mesmo. Então, o Papa perdeu aquele poder civil de dizer quem poderia ser rei, quem não poderia. Ele ficou restrito à sua função eclesiástica. Muito bem. Depois da prisão do Papa, e aqui nesse momento ocorre o que nós chamamos do início do tempo do fim. Então, anos depois, em 1833, precisamente no dia 13 de novembro, ocorre nos Estados Unidos a Queda das Estrelas. Então, se você pegou a visão, você vai ver que nessa linha do tempo que nós traçamos aqui, as coisas estão acontecendo de forma constante. Então, se eu estou vivendo nos dias de Guilherme Miller, e eu olho para trás, eu vejo que o Papa tinha sido preso e tinha perdido a influência sobre o mundo civil, especialmente para definir coisas nesse aspecto. Eu vejo que anos depois o sol escureceu, a lua transformou em sangue e houve queda das estrelas. Eu vou olhar com mais carinho para aquilo que Guilherme Miller está pregando. Será que Jesus de fato está voltando como ele está pregando? E aí nós vimos, na semana passada, que um dos pastores que era vinculado ao movimento milerita conseguiu prever com uma exatidão milimétrica que o Império Otomano perderia sua influência justamente em algum momento de 1840. Olha, os otomanos já estavam no poder há muito tempo. E isso, de fato, aconteceu. Quando eu vi isso, naturalmente, era mais fácil entender que, de fato, em 1844, em que inicialmente eles não colocaram datas, né? Mas depois chegaram à conclusão que o dia 10 do sétimo mês seria justamente no dia 22 de outubro de 1844, e o movimento milerita estava pregando que Jesus estava voltando para purificar a terra, uma vez que nós não temos até hoje santuário em Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. Então, na cabeça de todos, o santuário era a terra, e essa terra iria passar por uma purificação. Tendo todos esses eventos na sua mente, agora nós vamos abrir nossas Bíblias e entender aquilo que está escrito no Apocalipse capítulo 10. Nos próximos minutos, é o nosso tema, e claro, se não for possível terminar hoje, nós vamos seguir e terminaremos na semana que vem. O versículo 1 diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Que cena é essa? Que anjo é esse? Que livrinho é esse? Para nós entendermos isso, eu vou pedir que você volte para Apocalipse capítulo 1. Tem algo em Apocalipse capítulo 1 que é interessante, que nós vamos ver que isso se repete no capítulo 4, e agora o capítulo 10 inicia justamente como inicia o capítulo
1 e também ali o capítulo 4 e 5, que diz assim. E hoje eu gostaria de fazer diferente. Se você quiser perguntar, para que não acumule dúvidas, você pode levantar a mão e perguntar na hora, tá? As outras vezes também foi assim, mas normalmente vocês esperam eu terminar para perguntar. Hoje vamos fazer isso. O que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1? Presta atenção. A revelação é de Jesus Cristo. Quem deu para ele? Deus, Pai. Então, Deus Pai dá para Jesus. Jesus manda essas coisas através do seu anjo. O anjo leva a João. Então, aqui nós temos um ciclo. Deus Pai entrega para Jesus, entrega para um anjo forte, esse anjo entrega para João e é dito para João, leve para a igreja. Então, nesse momento, nós temos uma sequência que se repete. Quando eu vou para o capítulo 4 do Apocalipse, e presta atenção, nós vimos isso no capítulo 1, vamos ver como é que acontece no capítulo 4. E aqui tem um detalhe interessante. Eu não sei se vocês observaram isso. Quando você lê o versículo 1 e você do capítulo 10, você vai chegar a uma conclusão. Que no capítulo 10, nós temos uma figura que vai nos lembrar a figura de Cristo do capítulo 1. Então, dentro do Adventismo, as pessoas indicam esse anjo forte como Cristo ou como um representante de Cristo, um anjo de verdade. E aqui, quando eu vou para o capítulo 4, e eu leio o capítulo 4, nós vamos observar que isso se repete também. Ou seja, Deus Pai está ali no capítulo 4, e quando Deus Pai está no capítulo 4, você vai ver que no capítulo 5 se apresenta Cristo. Olha que coisa interessante. Cristo pega o livro, João chora, ninguém podia mexer no livro, os anciãos falam, João, não chore, João. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, ele vai abrir os livros, ele vai abrir o livro e desatar os selos. Então, isso é dito para João no capítulo 5, versículo 5. E aí, quando Cristo abre o livro, Cristo aparece novamente, a mesma sequência que você vai encontrar no capítulo 1. E isso se repete no capítulo 10. Porque no capítulo 10, você vai perceber que nós temos Cristo, daqui a pouco nós vamos ouvir a voz de Deus, e você tem um anjo que recebe a incumbência de levar para João, que recebe a incumbência de estar com João. E a Bíblia vai descrever o seguinte, que tinha na sua mão um livrinho aberto. Será que esse livrinho seria o livro do capítulo 1? Lembra que eu falei para vocês que no capítulo 1 tem um livro? E esse livro, na realidade, são as 7 cartas. E João recebe a ordem de escrever um livro. O conteúdo desse livro do capítulo 1 são as 7 cartas que são enviadas às 7 igrejas. Então, qual era a sequência do capítulo 1? Pai, Filho, Anjo, João e a igreja, que recebe a correspondência. Essa correspondência, quando chega na igreja, a igreja ela se sente alcançada pela misericórdia de Deus e passa a ver qual é o conteúdo da mensagem para a sua época. Percebe? Bom, quando eu leio o versículo 2, diz assim, ele tinha na sua mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. E ele grita com grande voz, como se fosse um leão. Quando ele abre a boca, João diz, ele desferiu 7 trovões, e são as próprias 7 vozes de Deus. Bom, para nós entendermos o que seriam os 7 trovões, a gente precisa do auxílio do livro de Salmos, capítulo 29, que diz assim, escuta o que está escrito, hein? Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Quando Deus fala, isso é interessante, porque quando o povo de Deus recebe os mandamentos lá no monte, os 10 mandamentos, eles dizem também que eles ouviram a voz de Deus como de trovões. Só que não é só, isso não foi a primeira vez que acontece. Quando Jesus, no Novo Testamento, no livro de João, João descreve isso, quando ele estava para ser apresentado para os gregos, há uma voz também. E as pessoas dizem que, quando as pessoas perguntam, alguém diz, não, foi uma voz de trovão. Então, nesse momento, esses 7 trovões
você vai entender melhor quando você ler o Salmo 29, descreve justamente a voz de Deus e como é que ela é simbolicamente tratada ou retratada para nós, meros mortais. Então diz, a voz do Senhor é poderosa, está no versículo 4, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então você vai ver aqui atributos, 7 atributos com relação a isso. A voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, versículo 6, ele faz saltar como um bezerro, versículo 7, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. Versículo 9, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Então, amigos, percebam que João resgata, ele pega esses textos que, como judeu, isso era muito vivo na sua mente, para tratar simbolicamente daquilo que ele estava contemplando. E é interessante porque diz que, como o leão, e nós sabemos que a voz do Senhor, o Deus Criador, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele, quando ele fala, como eu já apresentei para vocês nesses textos, é como se fosse um leão, como se fosse muitas águas, e esse também é um atributo que nós vamos ver tratando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, e que livro é esse? Bom, esse livro nós vamos entender, baseado nesta sequência que nós vimos, de que Deus Pai passa para Cristo, que passa para um anjo poderoso, que é um representante de Cristo, que manda para o seu servo, que manda para as igrejas. Esse é um livro que é uma porção, e nós aprendemos assim durante muito tempo na igreja, é verdade, do livro de Daniel, mas também é uma parte daquele livro que estava fechado e selado com 7 selos. Por que nós precisamos compreender assim? Porque assim como Daniel capítulo 12, e aí eu peço, abre a sua Bíblia, Daniel capítulo 12, olha como é interessante estudar a Bíblia assim. Daniel capítulo 12, eu leio para vocês o seguinte, olha só, o versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé, outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando serão essas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas dos rios, o qual levantou ao céu a sua mão direita e jurou por aquele que vive eternamente. E ele dá um tempo. E aí diz, versículo 8, eu, pois, ouvi e não entendi. Eu perguntei, Senhor, quando será o fim dessas coisas? E aí é respondido para Daniel, Daniel, essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos, provados, mas os ímpios vão seguir procedendo impiamente. E nenhum dos ímpios vai entender o que nós estamos entendendo aqui agora, no sábado à tarde, estudando o livro de Apocalipse e Daniel. E aí é descrito uma cena semelhante a essa que nós estamos vendo no Apocalipse capítulo 10. No Daniel capítulo 12, ele recebe a ordem para selar um livro, e é o livro, o seu livro, que ele precisa selar. E como é que isso funcionava? A própria Bíblia, no capítulo 10 de Apocalipse, vai dizer, deixar de escrever. Daniel, tá bom, o que você escreveu é o suficiente para chegar para a geração do tempo do fim. E quando iniciou o tempo do fim, nós já vimos, inicia a partir de 1798, quando o poder e a supremacia do Papa foi, digamos assim, temporariamente suspensa pela França revolucionária. Ok? Avançamos. Versículo 8 diz, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e disse, vai, toma o livro que se haja aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E aí o versículo 9 diz, ele foi e pegou o livrinho, e quando ele recebe uma ordem, que era para comer e devorar esse livro, dizendo, esse livro vai ser doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. E João testifica, de fato isso aconteceu. Quando eu comi, ele era doce como mel, mas quando ele chegou no meu estômago, ficou amargo. O que significa tudo isso? Bom, essa não é a primeira vez que Deus pede a um dos seus profetas para
comer, digamos assim, um livro, né? Você vai observar no Velho Testamento que você vai ter uma cena semelhante com Ezequiel, uma cena também com Jeremias, e a ambos foi dito que eles teriam esse momento de euforia inicial, digamos assim, né? Porque a mensagem de que Jesus estava voltando era uma mensagem que agradava a todos os que estavam naqueles dias, e eu, se estivesse lá, eu não vou mentir para você. Eu acredito que você também estaria propagando a mensagem do Senhor. Afinal, qual é a grande mensagem da Bíblia? É que nós temos alguém que nos ama e que ele virá. E ele virá a qualquer momento. Então, perceba que essa mensagem, ela era doce na boca. E por que os nossos irmãos eles chegaram a essa conclusão? Porque eles estavam estudando a Bíblia exatamente como nós estamos estudando aqui, um pouco aqui, um pouco ali, e nesse momento eles chegaram à conclusão, como eu já disse, havia uma compreensão errada sobre o que seria o santuário, eles não entendiam o santuário como nós entendemos hoje, está no livro de Hebreus, não é porque nós entendemos, é porque nós estudamos, e a Bíblia descreve, assim como está lá em Êxodo capítulo, a partir do capítulo 20 em diante, né? 20 fala dos mandamentos, mas na sequência, a partir do capítulo 25, é dito que é para fazer exatamente como o modelo que Moisés viu, e Moisés tinha conhecimento disso. Então, Moisés faz, não ele, Bezalel, o santuário da terra, ou aquela cabana, aquela coisa, exatamente como Moisés indicou que era o santuário que ele viu, o santuário celestial. Quanto ao rugido do leão, quando você abre Jeremias 25:30, Oséias 11:10, Joel 3:16, Amós 1:2, 3 e 4, você vai ver tratando a voz de Deus como com essa força, como o rugido do leão. Mas, enfim, nós entendemos, nesse momento, em que esse livro é aberto, que ele se tornou doce no estômago e amargo, doce na boca e amargo no estômago, exatamente como aconteceu com Ezequiel e Jeremias. É isso que eu estava falando. Quando você abre Jeremias 16:15 e 16, é dito a Jeremias: achando as tuas palavras, Jeremias diz: logo comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no coração. Mais à frente, Jeremias vai explicar, vai dizer, vai deixar claro que, apesar disso, quando ele pregava a mensagem, ele era um profeta, as pessoas elas não aceitavam a mensagem de Jeremias. Ezequiel também, ele recebe e a ele é dito para ele comer um rolo. Você vai encontrar isso em Ezequiel 2:10 e à frente. E no capítulo 4, então Ezequiel, ele sabia, ele diz isso no capítulo 3, do versículo 5 a 11, que essa mensagem seria doce na boca, mas amarga no estômago. E o que isso significa? Significa que quando o povo começou a propagar, baseado em tudo isso que eu já mostrei para vocês aqui, tendo como pano de fundo esses períodos de tempo, esses eventos históricos, esses cumprimentos de profecia, pelo menos aqueles que estão, os vermelhos, eu disse que são informações que eu trago e que quando estava estudando com Palmira, com Fabíola, com as meninas nesse horário, e com Nara também, nós tínhamos o cuidado de trazer esses eventos justamente para dar uma noção e abrir a mente para a pessoa estudar por si mesma e compreender fatos naturais, sociais e outras coisas que aconteceram entre esses períodos ou nesses períodos também. De posse de tudo isso, as pessoas saíram a pregar uma mensagem cheia de esperança. E isso ocorre justamente com os nossos amigos e irmãos, que naquela época eram os mileritas, eram os batistas, inclusive Batista do Sétimo Dia, os anglicanos, os luteranos, os Quaker, todas as religiões estavam, religiões não, perdão, todas as denominações que já existiam naquele período, ali de 1830, 1840, um pouco antes, um pouco depois, eles pregaram que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844. Todas as igrejas? Não. Muitos não estavam, digamos assim, propensos a aceitar essa mensagem, mas uma grande parte sim. E entre os pregadores nós tínhamos também nossos irmãos católicos, padres, que estavam estudando a Bíblia
e eles chegaram a essas mesmas conclusões sem falarem entre si. Eu já disse isso para você. Você tem que avaliar a história no contexto em que ela acontece. Então, não tinha internet, não tinha redes sociais, a comunicação era muito pouca. Naqueles dias não era fácil você comunicar alguém que estava na Europa com quem estivesse na América, por exemplo. Dentro da Europa já era difícil, mas o Espírito Santo, que é o autor do livro do Apocalipse, e foi ele que despertou no coração das pessoas esse interesse pela volta de Jesus, porque até então pouco se falava a respeito disso, era um grupo pequeno, era um grupo mais restrito, e a compreensão da volta de Jesus também não era completa. O Espírito despertou e todos saíram pregando uma mensagem doce na boca. Acontece que o dia chegou e Jesus não voltou, e eles, digamos assim, tiveram viver em suas vidas o desapontamento. Agora é interessante porque se você olhar para João, você vai ver que João também ele passou por uma situação semelhante. Ele estava na ilha de Patmos por conta da pregação do Evangelho. E na ilha de Patmos foi dado para ele essa mensagem que levou para 7 igrejas. Essa mensagem chega nas 7 igrejas como uma mensagem de esperança, mas também causando, dentro de muitos corações, um sentimento diferente daqueles que ela deveria causar. Por quê? Porque muitas das pessoas estavam acostumadas com seu estilo de vida. E quando você leva o evangelho, que ele propõe uma mudança radical, então as pessoas não estão dispostas a viver esse evangelho como ele deseja, ou como Cristo deseja que vivamos. Então é doce na boca, você aceitou o evangelho agora, você aceitou Cristo, você passa pelo batismo, e você chega com um fogo, um ânimo muito grande na igreja. Lembra quando você batizou? Eu não estou mentindo, você sabe que foi assim. Você não perdia um culto de sábado, você não perdia um culto no domingo, um culto na quarta-feira, porque você, na sua mente, recém-batizado, você estava vivendo um dia, no dia anterior à volta de Jesus. Hoje você já pensa diferente, né? Se chover, se não chover, eu vou. E assim por diante. Então, as coisas, com o passar do tempo, elas foram perdendo esse fogo, esse calor que você inicialmente alimentou com a palavra do Senhor. Muito bem. Quando nós chegamos ao versículo, aí nesse versículo nós podemos, como eu já comentei, né, relembrar da história de Miller, um grande pregador. Ele era um fazendeiro, então era um pregador leigo como eu. Depois ele recebeu credenciais, tá? Não é o meu caso. Eu pretendo continuar como leigo. Guilherme Miller era um fazendeiro batista. Ele dedicou muitos anos da sua vida estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente de Daniel, é o que nós temos certeza. Então, ele estudou muito o livro de Daniel. E o que acontece com Miller? E vocês vão ver agora. Miller chegou a Daniel 8,14, e todos vocês que estão aqui, grande parte, lembra que eu já estudei isso com vocês. Agora nós vamos recapitular. O que está escrito em Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O que Miller fez? Ele olhou e falou assim, peraí, o santuário que foi elaborado em Êxodo 25:8, ele deu origem, anos depois, muitos anos depois, a um templo que foi construído por Salomão. Então, Davi providenciou tudo e deixou muita coisa pronta para que Salomão fizesse o templo ao Senhor. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Depois, nos dias de Artaxerxes, o templo, um pouco antes, ali com Ciro, com os reis anteriores, os imperadores persas anteriores, esse templo foi sendo erguido, até que ele ficou pronto. E aí, no tempo de Herodes, Herodes fez uma grande reforma, deixou o templo muito mais bonito do que já era. Só que esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70. E agora, se o templo foi destruído, onde é que o santuário está? Se o santuário não está em Jerusalém, pensou Miller, porque era comum entre as igrejas da época, as denominações da época, tratava a terra como santuário. Então, Miller chegou à conclusão que a purificação do santuário seria a volta de Jesus nas nuvens dos céus, purificando a terra com fogo. E nós temos 2 pontos que mais à frente nós vamos tratar, que é o serviço diário e contínuo. Eu já falei sobre isso. O serviço diário, todos os dias, 9 da manhã e 3 da tarde,
era sacrificado um cordeiro. E Jesus vai para a cruz às 9 da manhã e ele entrega o seu espírito às 3 da tarde. Então, na vida de Cristo, se cumpre exatamente o que estava escrito. Só que o serviço diário não era limitado só a esse sacrifício de 9 da manhã e 3 da tarde. Diariamente tinha que cuidar da água, tinha que cuidar do altar de holocausto, do altar de incenso, oferecendo incenso, tinha que cuidar dos pães, que era trocado todo sábado de manhã, e tinha que colocar azeite e limpar os tubos do candelabro, que precisava ficar aceso também. E, naturalmente, no lugar santo, onde era a presença de Deus, vista através do Shekinah, essas coisas, lá não se podia entrar no lugar santíssimo, a não ser no ritual anual, chamado Dia da Expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, fazer a purificação e sair e abençoar o povo. Então, o sacrifício contínuo, o serviço diário, eram representação do ministério de Cristo por nós, assim como todo o santuário. Então, o sacrifício contínuo lembra da cruz, porque Jesus foi às 9 da manhã e ele entrega o seu espírito, o fôlego a Deus, às 3 horas da tarde. E aqui tem um detalhe interessante. Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder, nós já conversamos sobre isso, tá? Muito bem. Na sequência, nós temos o lugar santo. Então, no lugar santo, eu já comentei no comentário agora, anteriormente, você tinha o altar de incenso, a mesa com os pães, e aqui você tinha 7 lâmpadas. Aqui você tinha 12 pães, e o altar e assim por diante. Observe que mais à frente nós temos o lugar santíssimo e o Shekinah, que era a representação física da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avancemos, tudo isso conhecido pelos nossos irmãos. Aí chega o tempo do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. Ele entrava com a veste especial, já expliquei isso para vocês, tem vídeo falando sobre isso, diferente daquela veste que ele usava nos outros dias do ano. Olha só, ele tinha uma veste para utilizar nos outros 359 dias, lembrando que o calendário judaico são 360 dias, mas no dia 10 do sétimo mês ele entrava uma veste completamente branca, representando completamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu caráter, sua vida, tudo de Jesus. E ele fazia o sacrifício no lugar santíssimo. Bom, isso acontecia no ritual do santuário. Durante o ano do calendário judaico, no dia 10 do sétimo mês, se realizava a purificação do santuário. Bom, quando nós chegamos a esse momento, Miller, né? Ele chega a esse ponto, depois de entender todo o ritual do santuário, ele precisa agora de uma resposta. Quando iniciou as 2.300 tardes e manhãs. Por isso que, antes de iniciar aqui com o nosso estudo de hoje, eu apresentei aqueles eventos para vocês. Então, o que ele precisava era justamente descobrir isso. Foi a data de partida. Só que no capítulo 8 não tem data de partida. A visão falada, ela causou um pânico, digamos assim, a Daniel, ele ficou fraco, e aí Daniel agora precisa saber, e Miller está buscando essa informação, quando o santuário foi purificado, é que a data base, e aí ele descobre no capítulo 9, já falei isso para vocês, que as 2.300 tardes e manhãs têm o mesmo marco inicial das 70 semanas para os judeus, ou seja, dos 490 anos. Então, são 2.300 anos, e desses 2.300 anos são separados 490 anos para o povo judeu. E aí Miller, ele vai tentar descobrir agora no estudo do capítulo 9. E qual é a conclusão que ele chega? Essa que eu já expliquei para vocês. Que a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, você vai ver isso no livro de Esdras, ocorre no ano 457. Então, do ano 457, Miller tem que contar aqui 70 semanas para os judeus e 2.300 anos para iniciar a purificação do santuário. E a purificação do santuário ocorre depois da ferida mortal, lá do capítulo que nós vamos estudar mais à frente, no livro de Apocalipse, e também quando nós estudamos o livro de Daniel, capítulo 7, que fala de um chifre pequeno que governaria durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O juízo iniciaria depois desse período. Tudo isso desperta no coração e na mente daquele que gostava de estudar Miller o interesse por descobrir. Agora ele já tem uma data. O que ele fez? Ele fez o que nós fizemos.
457 mais 49 anos chega a 408 a.C. Tudo restaurado em Jerusalém. 434 anos depois, o ano 27. Nós vimos no livro de Lucas, Cristo é batizado no ano 27 da nossa era. Bom, 3 anos e meio depois, porque Cristo prega durante 3 anos e meio, 1260 dias, então nós chegamos a Cristo crucificado, aqui. O ano é o ano 31. Aí Miller continuou estudando e descobriu que 3 anos e meio depois, o povo judeu, ele recusa definitivamente a Cristo e ele lavam as mãos com relação às promessas que Cristo fez quando eles cometem um atentado, né, o apedrejamento de Estevão. Aí o que acontece? Ele sentou e, assim como nós estamos fazendo agora, ele fez vários cruzamentos. Por exemplo, quando você abre o livro, o capítulo 9 de Daniel, diz o seguinte, que nesse momento aqui, ó, seria ungido o Messias. Então, se você pegar 27 e você voltar, você vai ver que o fato de ter acontecido no ano 27 é a garantia de que os tempos que nós estamos estudando estão corretos. E Miller sabia disso, ele é inteligentíssimo. Miller não passava o tempo durante o dia vendo novela, coisinhas, não. Ele ficava concentrado na palavra de Deus. A Bíblia dele era marcada com suas mãos ali, de tanto que ele abria e estudava aquela parte. Ou seja, como ele tinha e ele era dedicado ao estudo da palavra do Senhor, ele teve um cuidado muito grande, ele nem queria pregar. Miller não queria pregar isso. Ele queria manter essa informação de alguma forma, ele estava receoso de sair pregando essa mensagem. Ele teve evidência de Deus que ele devia pregar, e aí Miller faz todos os cálculos, e sabe o que Miller chegou? Depois de um tempo, se até aqui são 490 anos, Miller pegou e tirou 2.300 anos, ele chegou a 1.810 anos, ele colocou 1.810 anos e somou com 34, ele chega a 1.844. Quantos cálculos, né? Quantas coisas. E ele, inicialmente, não estava interessado em pregar essa mensagem, mas ele viu claramente que Deus estava conduzindo ele para isso. Volto a dizer, Miller em si, ele não chegou a essa data. Com o passar do tempo, outros pregadores se juntaram a Miller e eles foram estudando, e aí chegaram a essa data de 22 de outubro de 1844. E Miller saiu a pregar. E ele pregou, ele anunciou, e Jesus não voltou. Data certa, evento errado. Exatamente como aconteceu, e está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, quando Cleopas falou para Cristo, eu já li esse texto algumas vezes, mas ele é tão marcante que eu vou ler de novo. Você vai abrir Lucas 24, e você lê assim, ó. Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, Cleopas vai dizer isso para Cristo. Cleopas disse, és tu, peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E aí Jesus pergunta que coisa? Ele vai conversando, etc, etc. E aí ele diz assim no versículo 21, nós, a comunidade de seguidores de Cristo, e Cleopas fala em nome deles, presta atenção, nós esperávamos que fosse ele o que ia resgatar Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, isso para mim é um desapontamento. Então, a mensagem que Jesus seria aquele, o descendente de Davi, Jesus é descendente de Davi, o que acontece aqui, gente, é que o tempo, a data está certa, mas o evento e a expectativa do povo não. Então, o que acontece? O povo esperava a volta de Jesus, assim como os mileritas, assim como os discípulos esperassem que Jesus fosse aquele que naquele momento iria resgatar Israel. Ele se ia autodeclarar rei, imperador, ele tinha o poder de ressuscitar mortos, lembra? Ele poderia alimentar muitos com quase nada ou com nada, e ele poderia curar as pessoas. Tem um militar melhor do que esse? Eles colocaram na cabeça que Jesus era a solução para vencer Roma com a guerra. Ele pode ressuscitar soldados. Ele pode curar soldados feridos. Ele pode alimentar a multidão com poucos pães e peixes. Ele é o general ideal. Mas Jesus não veio com essa função.
Jesus veio como o quê? Como oferta, como profeta, como sacrifício. Em 1844, o povo esperava a volta de um rei, mas nesse momento, Jesus não estava fazendo uma transição de sacerdócio para rei. Ele estava assumindo, digamos assim, uma função sacerdotal para a purificação do santuário. E eu já disse isso várias vezes e repito: nenhum adventista é bobo de achar que Jesus ficou do ano 31 até o dia 21 ou 21 de outubro de 1844 sentado em um banco em que, quando ele se mexia, os anjos diziam para ele: Jesus, não se mova, não chegou o momento de tu sair daí. Basta você lembrar, e nós pregamos assim, que foi o próprio Jesus que se apresentou a João, e isso ocorre depois do ano 31, e foi o próprio Jesus que se apresentou a Paulo, e isso também acontece depois do ano 31. Nada impede o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de caminhar em qualquer lugar que ele queira, do céu ou da terra. Um dia ele visitou você, lembra? Ou ele visitou você através do Espírito Santo, ou ele foi pessoalmente te chamar para aceitar ele. Então, não tenha uma visão limitada sobre o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando você leva essa mensagem para os nossos irmãos de outra denominação, de outras denominações ou de outras religiões, vai parecer que você está dizendo que Jesus não fez nada do ano 31 ao ano 1844. E claro que Jesus sempre esteve de forma ativa no ministério sacerdotal celestial. A propósito, nós aprendemos aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 do Apocalipse que Jesus estava e esteve no lugar santíssimo. Então, você que é denominacional, por favor, procure sentar e estudar com um adventista que possa te explicar isso para que você entenda, diferente do que outros estão falando, que essa visão e essa doutrina que nós pregamos do juízo investigativo é completamente bíblica. E o que acontece no dia 23 de outubro de 1843? Dois homens estavam caminhando pelo milharal. Entre eles estava Irã Edson. Você observou que em Lucas 24 tinham dois discípulos, a Bíblia só cita o nome de um? Depois do desapontamento, dois estiveram com Jesus, mas a Bíblia só cita o nome de um. Olha a história se repetindo aqui. No milharal nós tínhamos dois homens, mas nós só lembramos o nome desse rapaz aqui. E ele teve uma visão. Ele olhou para o céu e viu Jesus no lugar santíssimo. Quando eu abro o livro de Daniel, capítulo 7, e eu recomendo que você faça isso, a propósito, não acredite em mim, não confie em mim, confie na palavra. Daniel, capítulo 7, vai dizer o seguinte, ó, no versículo Daniel 7, você vai ver no versículo 9 dizendo o seguinte: eu continuei olhando, disse Daniel, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca, que está descrevendo Deus Pai. Um rio de fogo estava diante dele, aí vai dizer, e no finalzinho do versículo 10 diz: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa é a cena do juízo investigativo que se iniciou no céu, após o tempo em que o chifre pequeno, Ilânia, seja bem-vinda, ou que Deus te acompanhe para onde você vai, tá? Até o tempo, então, diz o versículo na sequência o seguinte, quando você... Versículo 13, diz assim, ó, e eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem. E esse filho do homem que vem nas nuvens dos céus, ele não está vindo para a terra, diz a Bíblia. E ele vem sobre as nuvens dos céus, e ele dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. E nesse momento, quando encerra o juízo, é dado o domínio, a honra e o reino para todo sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guilherme Miller, ele pregou e ele acreditou que Jesus ia voltar nessa data, mas Jesus não voltou. Como termina o capítulo 10? Termina dizendo que é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o povo de Deus, que somos nós, temos essa função de continuar a propagação da mensagem iniciada por aqueles que estavam pregando a volta de Jesus de forma literal, de forma com som de trombetas, com todos os anjos dos céus, e que todo olho verá. Essa é a nossa função, que nós possamos ter esse entendimento e fazer aquilo que Deus deseja. Agora eu quero voltar um pouquinho. Eu não sei se você prestou atenção, o capítulo 1 inicia Deus Pai, Cristo, anjo, João,
as igrejas têm a função de propagar essa mensagem. O capítulo 4 e 5 tem essa mesma tônica. E quando você vai para o capítulo 10 também. Agora, observou que entre o sexto selo e o sétimo selo nós temos o interlúdio? E esse interlúdio é uma resposta do que é perguntado no sexto selo. Quem poderá ficar em pé quando essas coisas começarem a acontecer? E a resposta do quem poderá ficar em pé é justamente o capítulo 7 do livro do Apocalipse, que são 144 mil. E o que os 144 mil, qual é a função? O que eles devem fazer? A resposta está aqui. O primeiro interlúdio apresenta quem? Esse segundo interlúdio apresenta o quê? Qual é a mensagem dessas pessoas? A pregação de que Jesus vai voltar. Essas pessoas que somos nós, e isso não está limitado só a uma geração, e a última geração é a geração que vai se empenhar muito mais com essa pregação do Evangelho, e se você não está ativamente trabalhando com isso, ore a Deus para que Ele abra para você as portas, para que você possa dar um estudo bíblico e fazer a vontade de Deus também dando estudo bíblico. Só que ainda tem outras coisas por estudar. Esse livrinho pequeno, que é doce na boca e amargo no estômago, não é só a mensagem de Daniel, capítulo 12, que nós vamos estudar nos próximos dias, a partir do capítulo 11, mas também um pedaço, uma porção deste livro que estava na mão ou do lado de Deus e que Jesus pegou e abriu, que é a história das nossas vidas. Esse livrinho vai agora traçar o que vai acontecer nesse período entre a Revolução Francesa e 1844, que é o tema da semana que vem. No capítulo 10, João, em sua própria experiência, entende o que vai acontecer com o povo de Deus nos dias em que isso, de fato, ocorreu ali no intervalo entre o momento em que eles recebem essa mensagem através do ministério e do trabalho de Miller até o instante em que eles estavam pregando, aguardando o maior acontecimento de todos os tempos, que é a volta de Jesus, e ele não veio. Por quê? Lembre-se e grave isso no seu coração. Evento certo, data certa, evento errado. Bom, a Igreja Adventista surgiu nessa data? Muitas pessoas perguntam. Não. Mas muitos daqueles que se decepcionaram, anos depois, formaram a Igreja Adventista. E quando foi que a Igreja Adventista foi formada? Em maio de 1863. O desapontamento foi em 44, mas a fundação oficial da Igreja Adventista foi em maio de 1863. Qual a função da Igreja Adventista? Pregar as 3 mensagens de Apocalipse, capítulo 14, que nós vamos ver mais à frente. Que Deus abençoe você. Eu espero ter feito um resumo do conteúdo de hoje e incentivo a você, quando terminar isso aqui, abrir sua Bíblia e estudar Daniel, melhor, Apocalipse capítulo 10, com Daniel capítulo 12, também porções ali de Ezequiel, que vai tratar do mesmo assunto, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você. Eu faço oração e logo em seguida, aqueles que quiserem podem fazer suas considerações. Oremos então. Obrigado, bondoso Deus, por a oportunidade de ficarmos aqui alguns minutos estudando a Tua Palavra, muita informação. Ajuda, abençoe para que os meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão assistir depois, possam pegar suas Bíblias e, assim como nós fizemos, analisar os tempos, analisar os termos e buscar resposta na própria Bíblia às dúvidas e às perguntas que a própria Bíblia fará. Tenha misericórdia, Senhor. Nos abençoe e nos conceda o Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de qualquer pergunta, enquanto eu orava, me veio à mente uma coisa. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que no capítulo 10, no versículo 4, é dito assim para João, ó, olha só o que diz no versículo 3. E clamou com grande voz, assim, assim, assim. Havendo clamado, os 7 trovões emitiram as vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Então João entendeu claramente o que os 7 trovões tinham dito. Nós sabemos que é a voz de Deus. Só que quando ele ia escrever, uma voz do céu foi dito para ele: não, João, não faça isso. Sela o que os 7 trovões emitirem e não os escrevas. Então, o que é selar? É não escrever. Agora, esse versículo também está relacionado com Daniel, capítulo 12. Porque Daniel, capítulo 12, eu li, mas eu vou repetir agora, no versículo 4 é dito para Daniel: e tu, Daniel, encerra
estas palavras e ceda este livro até ao fim do tempo, porque muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento multiplicará. Esse conhecimento aqui não é o conhecimento científico não, tá, pessoal? É o conhecimento das profecias. E nós estamos, a partir de 1798, dentro desse tempo, que é o tempo que se aproxima, de fato, da volta de Jesus. Um grande abraço. Alguma pergunta?